Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre o jogo que tivemos entre Espanha e Alemanha com bastante atraso, mas é o horário que deu aqui para gravar. E um empate em 1-1, um dos melhores jogos da Copa do Mundo até agora. Acho que em questões táticas foi o melhor jogo da Copa do Mundo. É o duelo entre dois técnicos que já foram campeões da Champions League, né? O Hansi Flick mais recentemente com o Bayern de Munique e o Luiz Henrique que foi campeão com aquele trio fantástico, Messi, o Luis Suárez e o Neymar, naquele time que derrotou a Juventus de Massimiliano Allegri por 3-1 na grande final, um belíssimo jogo de futebol. E assim, a gente tem aí dois grandes técnicos, dois caras que já foram capazes de levar times grandes europeus à grande glória continental e estavam aí fazendo um duelo tático impressionante na Copa do Mundo e em dois estilos diferentes de jogo, né? O Hansi Flick até saiu do estilo um pouco tradicional dele, de ter mais a posse de bola, né? Para fazer um time mais agressivo de transição, marcando com pressão também, aquela marcação-pressão que a gente gosta de ver, bem organizada, mas ao mesmo tempo tendo consciência de não dar espaços para o adversário. É bom ver um técnico que é agressivo, um técnico que gosta de atacar, mas ao mesmo tempo entende a noção de não poder deixar a defesa muito exposta, né? Ainda mais quando ele entende que o adversário é forte e pode machucá-lo. Óbvio que isso acabou não acontecendo tanto quanto o Japão, mas o Hansi Flick, ele é um cara que aprende com os erros dele, né? E eu acho que hoje a gente viu uma Alemanha que foi melhor nas alterações, a entrada do Sané e do Vogel, que foi muito importante para a Alemanha se recuperar e conseguir um empate. E é um empate que coloca a Alemanha em ótima condição para avançar à próxima fase. Apesar da chance, assim, tipo, se o Japão ganha da Espanha, aí a Alemanha é obrigada a fazer uma baita de uma goleada contra a Costa Rica se quiser avançar à próxima fase, coisa que eles têm condição, mas eles dependem só de si mesmos. Ganhar da Costa Rica, eu acredito que a Alemanha vai ganhar. A questão é de quanto, mas o único caso deles ficarem fora da Copa do Mundo, mesmo se ganham da Costa Rica, é se o Japão vence a Espanha, e aí o saldo de gols acaba beneficiando o time espanhol, porque de resto, um empate, né? O Japão ele vai a 4 pontos, aí a gente também tem a Espanha ainda a 5 pontos, e dependendo da vitória que a Alemanha vai ter contra a Costa Rica, que eu não acho que vai ser uma vitória pequena, a Alemanha avança, né? Então, assim, o saldo de gols ajuda muito a Alemanha nesse aspecto, até porque o Japão fez a proeza de perder para a Costa Rica, sofrendo apenas um chute na direção do seu gol. E assim, eu acho que a Costa Rica dificilmente vai aguentar a pressão e as linhas altas do Hansi Flick. Então, acho que a condição para a Alemanha avançar, ela é positiva, e eu tendo a acreditar que a Espanha ganhe do Japão, né? Acho que a Espanha, se jogar o que jogou hoje, o que jogou também na rodada passada, ela deve passar pelo Japão, até porque não é como se a Espanha não tivesse nada a perder no momento. O empate classifica ela, ok, mas não é assim também que funciona, né? Acho que eles não vão querer correr riscos nenhum nessa partida. Ganhar é bem melhor, ter o placar a favor e até um bom teste para o time ir já engatilhando uma boa sequência para as oitavas de final. E assim, a gente teve um jogo que tem um primeiro tempo bastante equilibrado, um jogo que a Espanha tem mais posse, mas a Alemanha também sabe machucar em velocidade, sabe utilizar bem os seus atacantes, né? Só que a gente vê um Thomas Müller que estava tendo dificuldades, né? Ele estava atuando de centroavante, é um jogador que foi multifunções durante grande parte de sua carreira, mas acho que a melhor função dele é a que o Musiala está ocupando, como meio atacante. Ali o Müller tem a qualidade dele de distribuir jogo, acho que como meio atacante ele sempre funcionou melhor do que como um centroavante, embora ele cumprisse essa função muito bem em alguns momentos até mesmo de seleção alemã, por exemplo 2010, onde ele teve uma excelente Copa do Mundo. Mas o fato é que a Alemanha acaba sofrendo o primeiro gol, né? Acabou numa grande jogada do Jordi Alba, que até agora não entendo ser banco no Barcelona. Eu acho que essa Copa do Mundo está mostrando para todos que o Jordi Alba ainda joga muito bem, porque ele foi super bem contra a Costa Rica e agora contra um oponente mais duro, que se exigia mais, ele foi super bem de novo. O Jordi Alba ser banco, às vezes por Marcos Alonso e mesmo o Baldé, que por mais talentoso que seja, ainda um garoto de 18 anos de idade, não faz sentido e é mais um dos erros que o Xavi comete, ao meu ver, nas escalações dele no Barcelona. Ele deu assistência para o gol do Morata, né, que conseguiu abrir o placar, e assim, o Morata recebe muitas críticas, mas tem horas que ele consegue aí fazer alguns momentos bem interessantes. Ele deu uma assistência na primeira partida e agora marca um gol, tem sido importante até agora nessa Copa do Mundo. E depois a Alemanha foi para cima e a Espanha aceitou a pressão, e ele colocou os jogadores um pouco mais criativos também, como é o caso do Sané, e colocou
colocou um jogador mais referência no ataque. O Niklas Füllkrug não deve ser um jogador conhecido da maioria das pessoas. Ele é atacante do Werder Bremen, um dos artilheiros da Bundesliga até agora na temporada. E é um jogador que ele cumpre bem essa função de um homem-gol, né? Ele não é um cara que tecnicamente encanta. O Klose, por exemplo, não era. Mas é um cara que sabe empurrar a bola para o fundo da rede quando tem oportunidade. Era algo que estava faltando para a Alemanha. Faltou no primeiro jogo, faltou nesse, né? E ele, quando teve a oportunidade, foi lá e fez o gol. E o Sané, no final do jogo, ainda teve a oportunidade para dar a vitória à Alemanha, mas tomou a decisão errada ali naquele lance final. Então, assim, a Alemanha, ao meu ver, até sai com um saldo positivo no sentido de saiu atrás do placar, conseguiu buscar um empate, mostra força. A Espanha é uma das seleções mais bem treinadas do mundo. Se a gente for lembrar que um dos jogos recentes da Alemanha foi um 6-0 da Espanha e agora está 1-1, com a Alemanha finalizando mais, é um destaque positivo, né? E assim, acho que a Alemanha consegue compreender melhor esse tipo de confrontos, ela consegue ali igualar um pouco mais as condições e mostra que está vivo na Copa. Embora ainda esteja devendo um pouco, eu acredito que a Alemanha, no final das contas, hoje mostrou mais coisas positivas do que negativas e encarou um rival forte assim, sem ter medo do adversário e conseguiu buscar um prejuízo. E olha que a Espanha não é uma seleção frágil defensivamente falando. Então, é um jogo legal, foi um jogo interessante, divertido e que, ao meu ver, assim, foi o melhor duelo tático de toda a Copa do Mundo. Foi o melhor jogo da Copa? Eu acho que não, porque já tivemos jogos mais bagunçados, assim, mais interessantes pela dinâmica que foi apresentada, né? Taticamente esse jogo chamou mais atenção, foi mais bem jogado, mas em termos de resultado e tudo isso, eu não tendo a acreditar que esse foi o melhor jogo da Copa do Mundo, não. De qualquer maneira, um jogo que termina 1-1, a Espanha em boa condição de avançar às oitavas e a Alemanha precisando dar uma surra na Costa Rica para conseguir avançar sem ter tanto drama. A ver o que acontece. Mas as duas seleções ainda estão vivas na Copa e não podem ser subestimadas de maneira alguma. A Alemanha pode ter tido um início ruim contra o Japão, mas é uma seleção com potencial e tem um técnico que é capaz de corrigir seus problemas com o decorrer da Copa. Idem para a Espanha. Então, a ver o que acontece. Gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.